Bom dia, galera. Como está você? Todo mundo aqui, né? Para você. Então, galera, hoje eu vou contar uma história de uma brasileira muito mais complicada essa história. Eu sempre digo para você que quando você é casada, ou você, ou outro indiano também é casado, tu nunca conversa sobre relacionamento, tá certo? Eu já digo a você sempre isso tudo coisa que você não tem precisa quando você é casado ou ele também indiano também casado mesmo, que muito mais vai complicado para você um relacionamento verdade, que você nunca vai saber que ele fala verdade ou mentira, porque o casamento aqui ele não pode divorciar muito fácil não. No Brasil muito fácil pessoa trai que você não quer, você ele mais não quer, então você vai separar, mas aqui separar é muito mais complicado, não é muito fácil que você fala para ela que agora eu não gosto mais de você, então agora eu vou separar. Não, isso não é muitas coisas para fazer, porque tem família mora juntos, tá certo? Você mora sozinha com seu marido, o seu marido também não sabe sobre dele, isso é muito mais complicado. Então essa história você escuta, eu conversei com uma brasileira que ela conta tudo a história, muito longe a história que ela falou, mas eu vou mostrar algumas coisas para você, o que é importante para você aprender com essa história, que outro indiano nunca vai fazer com você, se tudo está bem. Para minha opinião nessa história, tudo é brincadeira, passatempo, mentirosa, o que ele quer, porque a história é muito complicada. Você tem que escutar o que ela falou sobre dele, depois que você vai dizer a sua opinião. Eu já falei para ela, eu já expliquei para ela que esse relacionamento nunca vai certo, porque você é casada, ele também é casado, ele só brincadeira, passa tempo com você, porque ele falou que eu não está muito feliz, ele também não muito velho, acho que novinho mesmo ele, ela também não muito velha não, mas dois lados que pessoa casada tem filho também, viu? Mas o indiano falou que eu não estou feliz quando ele liga para ela no banheiro, porque isso tudo coisa que ele fez. A família dele não sabe, o brasileiro marido também não sabe que eu conversando com uma indiano. Então isso tudo é muito complicado. Ninguém sabe sobre essa conversando, muito mais complicado. Eu acho que não é bom. Depois vai problema mesmo. Você pode conversar mesmo uma amizade, mas nunca fala sua coisa, sua privacidade para ele, para sua vida, porque ele não é feliz com o indiana. Então como que você vai ajudar para ela? Você não vai fazer nada sobre isso. Ele tem precisa de conversando com família, conversando com a esposa dele, porque ele falou para a brasileira que eu não feliz de minha vida. Como que ela vai ajudar? Ela é casada, ela vai olhando a família dele. Você tem olhando sua família. Ele não quer nada relacionamento sério, porque acho que ele liga no banheiro, ele fala para ela que eu quero ver você no biquíni, eu quero ver sua barriga. Para quê? Isso é amor, isso é relacionamento, uma casada pessoa conversando com uma brasileira que falando essas coisas. Acho que não é verdade, só brincadeira, passatempo. Acho que ele conversa com várias mulheres. Ele já conversa com uma pessoa, já acho que ela mostra o corpo para ele também, por isso que ele acha que tudo brasileiro é muito fácil, que eu vou falar, ela vai me mostrar. Acho que essas coisas que ele quer. Escuta tudo, história dela, o que falou. Depois, deixa seu comentário, compartilha esse vídeo, vai ajudar para todo mundo. Mas, na minha opinião, eu sempre vou dizer para você que quando você é casada ou ele é casado, nunca vai para conversar mesmo relacionamento. Você tem precisa só amizade, conversar mesmo sobre país, sobre cultura, nada mais. Nada mais. Acho que relacionamento nunca vai ser. Por isso, você escuta o que ela falou, depois diga a sua opinião. Eu já expliquei ela. Ela está feliz agora, tudo é certo com ela, tá bem? Só brincadeira, essa história. Tá certo? Você tem precisa de cuidado quando você aceita essa amizade. Você tem, olhando minha vídeo, compartilha, você tem uma história, tu me conta, eu vou consultar com você sua história, tudo, vou explicar melhor. Você gosta da minha vídeo, deixa like no vídeo, comentário, compartilha. Disse assim, eu agradeci, como eu sou uma mulher casada, e geralmente eu não dou muita ideia para nenhum outro homem, que dirá solteiro e que dirá casado.
E eu respondi para ele e falei assim: olha, eu me chamo Mila, não sei o significado do meu nome e te agradeço pelo elogio. Beleza. Não demorou muito, ele me enviou mais outras mensagens dizendo assim que os meus olhos eram muito expressivos e que eu era uma menina de mais ou menos 20 anos e eu falei com ele que eu tinha 31 anos e ele falou que eu não aparentava a idade que eu tinha. Ele perguntou se eu era solteira, eu falei que eu era casada e tinha um filho que na época tinha 8 anos. Depois, logo em seguida, ele começou a colocar um monte de coisas, falando que através dos meus olhos poderia ver coisas sobre minha vida. Até então eu achei interessante, porque aqui em meu país, assim como a gente tem muitas religiões, evangélica, católica, algumas pessoas também são budistas, mas a grande maioria da minha família, ela é espírita. O meu pai, inclusive, ele era médium. Tem uma tia que também é médium, essa parte assim do espiritismo, né? Então, quando ele disse essas coisas, eu fiquei até meio atentada. Eu achei super interessante aquilo. Falei, poxa, será que ele consegue adivinhar coisas da minha vida através do olhar? Aí ele disse assim que eu era uma pessoa de coração puro, que eu era uma pessoa muito caridosa. Aí eu falei com ele, você consegue ver isso tudo olhando a minha foto de perfil e vendo os meus olhos? Achei meio estranho aquilo, mas eu acabei dando corda sem muita importância. Aí ele disse assim que eu gostava de animais, principalmente cachorro e gato, e eu disse para ele que mais ou menos, apesar de eu não ter nenhum animalzinho de estimação. Depois ele disse que eu gostava de pizza, e eu falei que realmente todo brasileiro gosta de pizza. E eu gosto de pizza. Depois ele disse que eu gostava muito de doces, principalmente chocolate. Aí eu falei assim, poxa, isso realmente é verdade. Aí quando ele disse que o meu aniversário era em agosto, aí eu já fiquei meio assim. Eu falei, poxa, mas como que você sabe isso tudo? Eu falei, por um acaso você tem Facebook, alguma rede social, sei lá, alguma coisa que às vezes pudesse ter algumas informações minhas. Porque hoje em dia o Facebook é como se fosse um livro aberto. Você vê todas as informações da sua vida no Facebook. Cidade onde você mora, se você é casado, sua data de nascimento. Mas essas informações no meu Facebook são particulares. Nem os meus amigos têm acesso. Por exemplo, data de nascimento, essas coisas assim bem particulares. Aí eu falei com ele que realmente eu fazia aniversário em agosto. Aí ele falou que ia jogar 3 datas, 3 números que ele achava que eu nasci, o dia do meu nascimento. Aí a primeira data que ele colocou foi 26, a segunda dia 6 e a terceira 16. Aí eu falei com ele que eu fazia aniversário em 26 de agosto. Aí ele falou, tá vendo? A minha primeira opção era 26. Aí eu perguntei para ele novamente, por um acaso esse número é algum fake, alguma coisa assim? Porque algumas informações batem, né? Ele falou, não, eu consigo ler os seus olhos. Eu achei aquilo assim meio estranho, né? Mas tudo bem. Continuei dando corda para ele porque eu até então achei super interessante. Aí, em uma das informações que ele colocou, ele disse assim que eu era uma pessoa que gostava da liberdade de se sentir livre. E isso é realmente. Eu gosto de me sentir livre, gosto da liberdade, apesar de ser uma mulher casada e o meu marido ser uma pessoa assim muito ciumenta. Ele é um pouco mais velho que eu, então ele é muito ciumento. Tanto é que logo depois que a gente teve algumas conversas, eu acabei excluindo, acabei bloqueando, né, esse rapaz. Então uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando ele disse assim que os meus olhos passavam a informação de que eu não tinha ainda encontrado o meu verdadeiro amor, ou o amor da minha vida. Aí aquilo para mim foi tipo um estalo. Falei, gente, como que esse homem sabe disso? São poucas pessoas que sabem que eu sou casada e que infelizmente
eu não amo o meu marido da forma como eu gostaria. Eu sou uma pessoa que eu respeito muito o meu marido, o meu casamento. Quando eu disse para você não revelar foto e nome, justamente por essa questão. Hoje eu converso ainda com esse indiano, só que do número do WhatsApp do meu trabalho, porque o meu celular, o meu telefone pessoal, o meu marido tem livre acesso. Então, continuando o assunto, John, logo depois que ele me passou essas informações, que disse que conseguia ver isso através do meu olhar, eu fiquei meio em dúvida. Eu falei, gente, será que existe a possibilidade da pessoa saber da sua vida através do olhar? Não sei. Aí eu fiquei assim meio mexida. Aí eu passei para ele esse número de WhatsApp do meu consultório, onde eu trabalho, para eu poder tirar algumas dúvidas, poder conversar. Só que nunca passou pela minha cabeça que às vezes ele pudesse estar me enrolando ou qualquer outra coisa desse tipo. Até então, em momento algum, ele nunca falou mentira em relação ao que ele era. Eu não sei pronunciar o nome dele porque eu acho assim muito difícil. Eu posso escrever o nome dele aí, a cidade onde ele entendeu? Ele me informou que é um homem, um indiano de 34 anos, é casado mais ou menos em torno de uns 4, 5 anos, tem um filhinho de 5 meses, como eu te relatei, é um menino, uma gracinha inclusive. E ele disse que mora com os pais, a mãe e o pai. Tem uma irmã, que inclusive já é casada. Eu vou escrever aí o nome dele e o nome da cidade, porque eu não sei pronunciar. Então a gente começou a conversar. Eu conversava com ele assim durante a semana, no meu horário de serviço. Sempre que dava, eu enviava mensagem, ele enviava mensagem também. Do meu telefone pessoal, nunca mais eu conversei com ele. Conversei com ele o mês de novembro, o mês de dezembro, até eu entrar de férias. Depois eu entrei de férias, voltei a conversar com ele o mês de janeiro e ainda continuo conversando com ele. Ele sempre manda mensagem para mim, ele pergunta como eu estou, se eu dormi bem, se eu estou bem, como está o meu filho. Né? Ele nunca esconde nada, ele sempre conversa muito comigo. E como nós somos nós brasileiros e principalmente as mulheres, nós somos mulheres assim, querendo ou não, muito curiosas. Eu falo com você que eu sou muito curiosa. Nunca conversei com nenhum outro homem. Depois ele começou a me questionar o porquê eu estava conversando com ele. Aí eu disse que eu só estava conversando com ele porque eu achei interessante uma pessoa conseguir adivinhar tantas coisas a respeito da outra pessoa sem ao menos ter conhecido, só através do olhar. A minha curiosidade era só em relação a isso, não era em relação a flerte, que foi a palavra que ele usou. Depois ele começava sempre a me elogiar muito, falando que eu era muito bonita, se eu poderia enviar alguma foto para ele, sabe? Todo dia sempre pedia foto, perguntava que horas que eu ia embora para casa, se a gente poderia conversar mais tempo. Aí eu questionei ele se a esposa dele não tinha ciúmes ou achava ruim dele estar conversando com outra mulher. Ele disse assim que não estava fazendo nada demais, que nós estávamos somente conversando, não estávamos em um romance. Ele usa muito essa palavra romance. Aí eu disse para ele assim, olha, eu só conversei com você porque eu achei que você tivesse alguma resposta sobre a minha vida. Geralmente a gente casa por amor ou por gostar de alguém. Só que com o passar dos anos, você vai conhecendo as pessoas e realmente vê que a pessoa que você escolheu para viver passa a não ser aquilo que você gostaria, né? Hoje o meu casamento não é um casamento assim tão bom, mas eu nunca traí meu marido, assim, de relação carnal com ninguém. Já conversei com outras pessoas, igual eu trabalho com o público, né? Eu sou secretária, então eu conheço muitas pessoas, né? E conhecer uma pessoa de uma cultura diferente, e principalmente de um país diferente, me chamou muito a atenção.
Porém, a minha grande dúvida em relação a ele é assim, ele diz que não é feliz no casamento e que tem em torno de 1 ano que ele não mantém relação sexual com a esposa dele. Então, eu achei isso muito estranho. Aqui no Brasil, se uma mulher não mantém relação com o esposo, ou ele procura outra mulher ou se separa. Então, eu questionava para ele o porquê dele se manter casado com uma pessoa que ele diz que não ama, que o casamento é ruim, que não é feliz. Eu disse para ele que o fato de eu não amar o meu marido não quer dizer que eu não vou cumprir com o meu papel de esposa. Eu cuido dele, ajudo muito com a família dele, inclusive o meu marido está com a mãe doente, eu frequento o hospital com a minha sogra, faço companhia para ela em algumas consultas, eu me mostro ser uma pessoa muito solidária. Então, ele me fazia muitas perguntas de como que era o meu tratamento com o meu esposo, com o meu filho, com a minha família. Ele perguntou se eu gostava da família do meu marido. Eu falei com ele que sim, que eu gosto muito da minha sogra, do meu sogro, das irmãs do meu marido. Trato todo mundo com muito respeito. Então a gente conversa muito e eu tiro algumas dúvidas com ele. Só que em todo momento ele sempre diz que me acha muito bonita, que gostaria que eu fosse a esposa dele, que gostaria que eu fosse a pessoa para poder cuidar dele. Ele diz que me acha muito bonita, muito atraente, me acha muito inteligente. Ele pergunta o que eu faço da vida, qual que é a minha rotina, o meu cotidiano. Então eu digo para ele que eu trabalho, né? Geralmente de 8 da manhã até as 18 horas, até as 6 da tarde. Chegando em casa, eu cumpro com as tarefas de dona de casa, jantar, dar banho de filho, fazer as atividades de escola. Depois, os dias que eu tenho a atividade na academia, eu vou para academia. Então ele fala que minha vida é muito ocupada, eu sou uma mulher muito ocupada. E eu perguntei para ele se as mulheres do país dele não trabalhavam. Em algum momento, logo no início, quando a gente começou a conversar, ele me relatou que a esposa dele era professora. Só que em outros momentos da nossa conversa, eu não quis questionar ele se ele estava mentindo ou não, para não parecer indelicada ou mal educada com ele. Mas a maneira como ele fala, que gostaria de ser rico, gostaria de ter muito dinheiro, ele fala muito isso, que gostaria de ser rico, de ter muito dinheiro, poder viajar para vários países, conhecer o Brasil, me conhecer. Até que um dia ele disse assim que, eu te amo, eu quero você na minha vida. Eu falei com ele, como você pode amar uma pessoa que você não conhece, você só me vê por foto ou videochamada? Até que um dia ele insistiu para a gente fazer uma videochamada, para eu conhecer ele me conhecer e tudo mais. Ele já chegou a me enviar algumas fotos dele, inclusive fotos dele em casa, tipo na cozinha, mas eu nunca vejo ninguém. Já chegou a me enviar foto dele com o filhinho dele no colo, outra hora tentando fazer o menino dormir. Foto no trabalho dele, ele disse que tem um comércio que vende várias coisas, igual às vezes ele tira foto perto de uma prateleira que eu vejo que tem produtos de higiene pessoal, né, shampoo, desodorante, creme, essas coisas assim. Porém, ele conversa muito comigo e principalmente as videochamadas são feitas de um local que eu vejo que é o banheiro da casa. Acho que é o banheiro da casa dele, porque pelo horário que a gente faz as videochamadas, é sempre para ele, no horário aí de vocês, é à noite e sempre no banheiro. Geralmente é quase que umas 10, 11 horas da noite. Só que de um tempo para cá, eu entrei de férias em dezembro, fiquei uns 15 dias fora e depois voltei a trabalhar mais ou menos lá para o dia 6, 7 de janeiro. Continuamos conversando normalmente, ele falou que sentiu saudade de conversar comigo durante esse período que eu estava fora.
E então ele me pediu umas fotos de biquíni. Ele falou: "Você viajou para onde?" Eu falei com ele: "Olha, eu viajei para a praia. Eu fui para uma cidade no Rio de Janeiro." Aí ele insistindo que queria fotos minhas de biquíni. Então eu falei para ele que eu não mandaria foto minha de biquíni porque eu não ia me sentir confiante e segura em enviar foto minha, até porque eu já sou uma mulher de 31 anos, tenho um filho de 9 anos hoje, o corpo não tá legal, eu não me acho uma mulher assim atraente de corpo. Então eu falei com ele que eu não mandaria foto. Ele disse assim: "Tudo bem, eu respeito a sua opinião." Depois, passou uns dias, ele insistiu em ver o meu umbigo. Aí eu falei assim: "Mas por que você quer ver o meu umbigo? É uma coisa assim tão estranha, tão inusitada." Aí ele disse assim: "Ah, é porque eu gosto de umbigo, eu gosto de barriga." Eu falei: "Eu não vou te mandar foto, e eu não vou te mandar foto e nem te mostrar o meu umbigo em uma videochamada, até porque é uma questão de respeito meu com você. A gente nem se conhece, eu vou ficar exibindo meu corpo." Aí ele me pediu desculpa, falou assim que não era para interpretar de uma maneira errada o interesse dele em ver minha barriga ou ver meu umbigo, ou querer de repente às vezes me ver com uma blusa decotada, que ele sempre me pergunta se eu uso roupas curtas, se eu uso roupa decotada, mostrando o seio. Eu falei com ele que não, porque a grande maioria das mulheres casadas hoje no país, elas andam bem vestidas, muito bem arrumadas, que para nós mulheres faz uma diferença muito grande. Então, hoje as conversas são muito mais, eu acho assim, mais fria da parte dele. Eu noto que ele tá mais frio, mais distante. Algumas vezes, quando eu pego o celular, eu sei que ele tá online, mas não me manda mensagem. Às vezes, quando manda mensagem, ele vai me responder daqui a uma hora e meia. Teve um dia que ele pediu desculpa, disse que estava cansado, outra hora falou que estava trabalhando muito, mas a grande maioria das vezes, se eu não me engano, acho que o nosso fuso horário tem uma diferença de 8 horas, assim, mais ou menos. Então, o finalzinho da tarde para mim já é quase que madrugada aí para vocês. O começo da noite aqui já é praticamente madrugada aí para vocês. Que eu sempre pesquiso no Google o horário da Índia aí, até para ver se ele tá falando alguma mentira comigo ou não. Então, às vezes, é como eu te relatei, eu vejo que ele tá online e às vezes eu mando alguma mensagem, tipo: "Oi, tudo bem?" E ele tá online, não visualiza a minha mensagem, aí sai, né, do status de online e a mensagem fica lá como não vista, e depois, quando ele entra de novo, que ele vê a mensagem, aí responde, sabe? Então tá tudo assim muito estranho. Não sei se de repente no começo ele me queria mais como, me achava como as outras mulheres que dão ideia para outros homens, que sei lá, se faz vídeos nuas, ou se faz esse tal de sexo virtual, essas coisas assim. Eu considero que o sentimento é uma coisa muito forte. A gente tem que ter respeito tanto pelo sentimento da outra pessoa, assim como eu também. Porque a gente acostuma tanto, né? Todo dia você conversar com a pessoa, você saber quais são os sonhos dessa pessoa, o que lhe agrada, o que não agrada. Mas ele é muito básico em tudo que ele fala sobre ele. Por exemplo, eu falei: "Qual que é o seu nome?" Ele colocou. "Onde você mora?" Ele colocou. Tipo, "Quantos anos você tem?" Ele colocou. Mas é tudo muito básico, ele não tem muitas informações, ele não me fala muito da vida dele. A única coisa que ele reclama é que, infelizmente, ele não é feliz no casamento dele. Algumas vezes eu já tentei até dar um gelo nele também, para ver se o problema dele era uma questão de realmente de cansaço, não sei. Mas eu penso o seguinte: uma pessoa que tá meia-noite e meia, online no WhatsApp, no mínimo está conversando com outras mulheres ou com outras pessoas, buscando o que eu não ofereci para ele naquele momento que ele queria, né? Queria que eu exibisse meu corpo ou qualquer outra coisa desse tipo. Eu penso dessa maneira.
Teve um certo dia que eu iria ficar uns 2 dias fora do consultório em um curso e eu mandei algumas mensagens para ele. Ele ficou assim, chegou a visualizar o WhatsApp, acho que pela manhã, no meu horário aqui. Aí eu não sei. Então eu disse para ele que infelizmente não daria para a gente conversar mais. Nós estávamos equivocados um em relação ao outro. Eu, por ser uma mulher casada, conversando com um homem casado, e ele, por ser casado, sabendo das tradições do país dele, sei lá como é que funcionam as coisas aí, se tem o respeito ou se não tem. E relatei para ele muitas coisas, que gostaria muito que ele fosse feliz, que ele encontrasse a verdadeira felicidade, que ele entendesse que a felicidade do ser humano não é baseado em outra pessoa. Você não tem que ser feliz obrigando uma pessoa a te fazer feliz. Eu tenho que ser feliz comigo mesmo, com o meu padrão de vida, com como eu levo minha vida. O meu marido não é obrigado a carregar a minha felicidade nos ombros. Isso é totalmente diferente, isso é totalmente equivocado. Foi essas coisas que eu relatei para ele. Disse assim que ele poderia estar me enrolando, me enganando, né? Eu falei com ele assim, mulher bonita tem em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Não necessariamente eu sou a última pessoa do mundo a ser bonita e tudo mais. Isso é o que ele diz. Eu, particularmente, não me acho bonita. Tem muitas outras mulheres bonitas por aí, mas tudo bem. Então, eu escrevi e relatei para ele algumas coisas, né, sobre mim, sobre ele, que ele poderia tentar, de alguma forma, fazer o casamento dele feliz, não sei, tentar conhecer a esposa dele, que tem pessoas que convivem um com o outro e a esposa, muitas das vezes, é só uma empregada, não é uma parceira. O casamento no Brasil é totalmente diferente. A esposa e o marido é parceiro um do outro. Tem uma parceria muito grande. A mulher não é como ela tem que trabalhar fora ou ela tem que trabalhar em casa. As funções de casa, de alimentação é só obrigação da mulher. Os cuidados com o filho, a educação é só da mulher. É totalmente diferente. A gente aqui tem uma parceria muito grande. É uma coisa até muito bacana. Então eu disse isso para ele e enviei a mensagem. Então nesses 2 dias que eu fiquei fora, que eu não trabalhei, quando eu voltei, acabei que eu também não bloqueei ele. Fiquei com dó. Queria que ele visse as mensagens, se tivesse alguma coisa para me responder. E ele falou que ficou completamente assim, apavorado. Ele me perguntou por que eu tinha dito tudo aquilo, que ele não estava brincando comigo, que o sentimento dele por mim era verdadeiro, que ele gostava de conversar comigo, me achava uma pessoa interessante, que eu era uma mulher diferente de outras que ele já conversou, que ele já conheceu, né? Então ele falou assim, se você não quiser conversar mais comigo, tudo bem, mas eu gostaria muito de continuar conversando com você. Então é por isso que às vezes eu não entendo ao certo o pensamento dele, sabe? É muito difícil para mim compreender isso, porque eu já convivi com outras pessoas, com outros homens, e eles agem totalmente diferente. Então eu não consigo entender o que se passa na cabeça dele. Se o que ele conversa comigo é verdade ou se não é. Apesar que eu achei bacana desde o início ele falar que era um homem casado, que tinha filho e tudo mais. Agora, uma coisa que eu achei engraçado que ele me falou logo no início, quando a gente conversava, que ele disse que não era feliz no casamento porque a esposa disse para ele que gostava de mulher. Eu acho que isso é mentira, porque aí na Índia ainda é visto com muito preconceito a questão da homossexualidade, você gostar de outra pessoa do mesmo sexo. Mas eu não quis render muito o assunto em relação a isso, não. Apesar que sempre quando eu pergunto da esposa dele, ele não tem interesse nenhum em me falar nada sobre ela. Eu pergunto para ele se ele sabe quando ela está feliz, quando ela está triste, quando alguma coisa está incomodando ele. E ele disse que às vezes sim, que não tem muito
muita conversa com ela. Ele falou, não tem sentimento, não tem interesse, sabe? Eu não sei se às vezes ele também não tem interesse em melhorar o casamento dele, se às vezes não tem interesse também com ela, não sei, é tudo muito complicado. E é tudo muito complicado para mim também, tentar entender o que se passa na cabeça dele, o que se passa com ele. O coração e a cabeça do ser humano é uma terra estranha. Às vezes a gente acha que conhece as pessoas e não conhece, igual eu, por exemplo. Tenho 10 anos de casada, tenho 12 anos que eu convivo com meu marido, entre o período de namoro, noivado e casamento, então a gente tem 12 anos juntos. Muitas das vezes, às vezes eu acho que eu conheço a pessoa com quem eu estou e tem algumas atitudes dele que hoje me surpreende muito. E da mesma forma, já vai para mais ou menos quase 4 meses que a gente conversa e eu não sei ao certo o que ele quer, o que ele não quer, apesar que para ele tudo que a gente vive, tudo que a gente conversa é um sonho, ele sempre diz isso. O que a gente vive é um sonho. Eu virei para ele, disse para ele, mas você não pode viver só de sonhos o resto da sua vida. Ou você corre atrás dos seus sonhos ou não, entendeu? É por isso que às vezes é meio difícil entendê-lo. Eu acho que às vezes ele é uma pessoa muito vazia, muito depressiva. Quando eu olho para ele assim, nas videochamadas, que eu vejo ele olhando para mim, eu noto que naquele momento ele está feliz. Ele sorri, os olhos dele brilham. É uma coisa que tá muito bacana, muito bonita de se ver. Mas tem alguns momentos que quando ele conversa comigo, eu noto que ele está muito deprimido, muito distante. Acho que dá para perceber isso. Ele fala que tem algumas coisas do passado que causam uma certa angústia nele. Eu perguntei para ele o que o passado causa na vida dele. Ele disse que causa tristeza, porque ele gostaria de amar e ser amado. Então é tudo muito complicado. Aqui no Brasil, você gostou de uma pessoa, se você está namorando, você termina, parte para outra. Se você está casado, não é feliz, você termina o casamento e parte. Você já escutou toda a história dela? Agora me diga a sua opinião, o que você acha. Você já viu o que ele quer, ou mesmo ele fala para ela que você é bonita. Ele tem uma esposa, para que ele conversando com ela não sei qual a opinião, o que ele quer. Acho que só uma coisa que ele já falou, que eu quero você viu no biquíni, eu quero ver você nua, eu quero, quando ele liga, sempre liga no banheiro, a família dele está dormindo, ninguém sabe sobre uma brasileira conversando com ele. Então, a brasileira também nunca falou para o marido que eu tenho uma amizade à distância. Ela também liga quando ela está trabalhando. Então, acho que dois lados pessoas só conversando, ninguém sabe sobre essa história. Só eu sabe agora. Por isso agora eu vou explicar sobre essa história. Muito mais importante para você saber quando você tem um namorado, você tem um marido, ou você tem uma amizade à distância como indiano também, que ele todo dia à noite fica com você conversando, liga para você chamando vídeo, ele fala que eu te amo, eu gosto muito de você, mas sempre não é verdade. Você tem precisado olhando os vídeos, você tem precisado consulta com um indiano que ele fala português, então você vai ajuda. Então você tem uma história, me diga, comentário, deixa like no vídeo, manda mensagem no meu Instagram, John Indiano, eu vou ajudar você com sua história verdade. Mesmo que você tenha uma história complicada, também pode falar, você ajuda, mesmo que isso não, que eu nunca vai falar para você isso, mesmo que sua namorado que vai ruim para você, ele não é sempre ruim. Você explica como que você pode melhorar com ele também. Isso está muito mais importante para você. Tá certo, galera? Acho que você aprendeu muitas coisas sobre esse vídeo. Você gosta? Então me diga comentário, tá certo?